Shalom, shalom, povo de Deus. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus, glória a Jesus. Pessoal, hoje nós vamos falar de discernimento dos espíritos. Quem não está com papel e caneta, o caderninho, né, da oração, pega, porque eu tenho certeza absolutíssima que o Espírito Santo vai falar com vocês. Então, pegue caderno, pegue caneta. Está dando um tampinho aqui para vocês, amém? Hoje nós estamos no nosso 14º dia. Olha que coisa linda. Maravilhoso, né? Então, ainda dá tempo de você convidar uma amiga, convidar uma pessoa que você ama. Nós estamos encerrando a nossa semana. Essa semana foi a semana falando de espíritos, de libertação, de intimidade com Cristo. Nós vamos entrar na semana profética, vamos entrar na semana do Espírito Santo. Então, pessoal, sobre dons, sobre várias coisas. Então, vamos lá, vamos dar início ao nosso dia de hoje. Amém? Eu quero só clamar o Espírito Santo nesse momento. Espírito Santo de Deus. Toma esse ambiente, Espírito Santo. Remove toda distração, todo barulho interno que tenta impedir pessoas de ouvirem a tua voz. Tira toda religiosidade, toda incredulidade, todo julgamento. Abre os nossos sentidos espirituais e que toda palavra que venha para nos transformar. Então repitam comigo. Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu espírito e o meu coração para receber a tua palavra e ser transformado por ela. Amém? A nossa palavra hoje está em 1 João 4:1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Gente, o perigo aqui, eu já quero começar falando isso, porque o perigo não é apenas não ouvir Deus. É ouvir algo e atribuir a Deus, que é o que mais está acontecendo no tempo de hoje. Existe uma frase da caminhada cristã em que nós precisamos aprender algo muito mais profundo do que simplesmente buscar experiências espirituais. A maioria das pessoas só querem saber de experiências espirituais. E nós precisamos aprender a discerni-las. Porque nem tudo que é espiritual é santo. Nem tudo que impressiona vem de Deus. Nem toda palavra que emociona é revelação. Nem toda manifestação é aprovação divina. Nem toda porta aberta é direção de Deus. Nem toda oposição é ataque do diabo. Nem todo desconforto é sinal para você sair de onde você está. Nem toda paz emocional significa que Deus disse sim. Nem toda inquietação significa que Deus disse não. E talvez uma das mais perigosas frases que um cristão possa pronunciar no dia de hoje é: o Senhor falou, Deus me disse. E eu venho falando muito sobre isso todos esses dias. Quem está acompanhando todas as minhas aulas percebe o quanto eu sou preocupada com essa questão de Deus me disse. Não porque Deus não fale, pessoal, mas porque quando nós colocamos o nome de Deus sobre uma percepção humana, nós damos autoridade divina a algo que talvez tenha nascido apenas dentro de nós. E Deus condena repetidamente pessoas que atribuem a Deus uma mensagem que Deus não deu. Isso está em Jeremias, essa condenação, tá? Está em Jeremias, você pode estudar, está em Ezequiel, está em Deuteronômio. Então, assim,
Eu sou muito, muito preocupada com isso. Quem já me acompanha aqui há bastante tempo pode confirmar aqui com a mãozinha. Nataliene, seja bem-vinda. Mirtes, Viviane, Atis, Realce, Juliano, Melanie, Juliane, Nair, Marjorie, Nayara, Ariane, Josiane Souza. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Amém. Então, quem já me acompanha aqui, sabe a minha preocupação que eu tenho quando uma pessoa fala, Deus me falou. Não, Lu, Deus me falou. Eu tenho certeza, porque eu tenho certeza, o Senhor me falou. E ele fala muito. Mas isso é muito perigoso, você usar o nome de Deus indevidamente. Porque Deus condena isso, pessoal. Então a gente precisa ter muito cuidado. É por isso que João escreve algo que vai fazer com que muitas pessoas se surpreendam. Ele fala assim, ó, não creiais em todo espírito. Observe aqui a ordem. João não diz, não creiais em espírito nenhum. Isso aqui é incredulidade, né? Seria incredulidade. Ele também não diz, acreditem em tudo que é espiritual. Aí também já seria ingenuidade. Ele diz, provai. E aqui entra maturidade espiritual. Porque nós temos um problema muito sério no meio cristão. O imaturo, ele rejeita tudo. E o ingênuo, ele aceita tudo. Já uma pessoa que tem maturidade espiritual, ela examina as coisas. Você consegue perceber essa diferença. Você consegue identificar essa diferença. Então é isso que nós vamos aprender hoje aqui, a discernir os espíritos. Porque talvez essa seja uma das maiores necessidades hoje, principalmente na igreja, porque nós vemos muitas manifestações espirituais, muitas manifestações do poder, e nós não sabemos discernir muitas das vezes, né? Então nós precisamos aprender a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Precisamos de pessoas que tenham sensibilidade acompanhada de discernimento espiritual. Porque sensibilidade sem discernimento pode transformar alguém em uma presa, justamente daquilo que ela pensa estar percebendo, entende? João está escrevendo aqui, primeiro vamos entender um pouco a história. João está escrevendo aqui para uma igreja que já conhecia de manifestações espirituais. Então, para compreender 1 João 4, nós precisamos entrar no ambiente em que essa carta nasceu para que você entenda. João aqui, ele não está escrevendo para pessoas ignorantes sobre Deus. Ele está escrevendo para uma comunidade cristã. Então, presta atenção. Ele está escrevendo para uma comunidade cristã. Pessoas que já conheciam o Evangelho, pessoas que falavam sobre Deus, pessoas que conheciam linguagem espiritual. Entende? Ele estava escrevendo essa carta para esse tipo de pessoas. E justamente por isso o perigo era maior. Porque a falsidade espiritual dentro de um ambiente cristão raramente chega dizendo assim, eu sou uma mentira. Não tem como, né? Ela chega usando um vocabulário conhecido, falando de Deus, falando de espiritualidade, falando de conhecimento, falando de revelação, de experiência. Olha isso, gente. E João mostra que havia gente circulando com discursos espirituais que precisavam ser examinados. Isso já acontecia lá atrás. Olha bem isso. Por isso que ele escreve assim, ó, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Presta atenção, porque ele está escrevendo para uma igreja cristã. É isso que a gente tem que se ligar aqui para poder entender todo o contexto que nós vamos estudar hoje. Então, percebam a conexão entre espíritos e falsos profetas, ok? Guarda isso aí. João, então, está ensinando que por trás de uma mensagem existe uma fonte. Anota isso. Por trás de uma mensagem existe uma fonte. É o que João está nos ensinando. Isso muda completamente nossa compreensão de discernimento.
Porque quando diz respeito a discernimento, não se pergunta apenas o que está sendo dito. Você precisa perguntar de onde isso está vindo. Porque tem uma fonte. Vocês estão conseguindo compreender? Para quem está chegando agora, eu vou dar um toque. Eu preciso de umas mãozinhas assim, levantadas, sabe? Que está entendendo. Ou uma mãozinha para baixo, que não está entendendo. Para eu ir mais devagar, para eu voltar no texto, tá? Para eu saber se vocês estão conseguindo compreender. Então, olha como que isso é perigosíssimo. Olha, presta atenção. Para vocês anotarem. João ensina que por trás de uma mensagem espiritual existe uma fonte. E quando você vê uma pessoa, e quando se diz respeito a discernimento espiritual, você não tem que ficar, que profecia que ela está falando, deixa eu ver o que ela está falando. Não, você tem que perguntar assim, de onde que está vindo isso? Qual é a fonte? Ok? Então, a primeira grande revelação é discernimento, não analisa apenas o conteúdo. Discernimento, você precisa discernir a fonte. Existem 3 perguntas diferentes que você precisa fazer. O que aconteceu, por que aconteceu e de onde está vindo. Muita gente consegue observar os acontecimentos. Algumas pessoas conseguem interpretar os comportamentos. Mas discernimento espiritual, gente, vai além da superfície. Nós estamos falando de discernimento espiritual, eu preciso frisar isso. Porque Paulo mostra isso de maneira impressionante lá em Atos 16. Uma jovem, na verdade, ela possui o espírito de adivinhação. Quem conhece essa história? Uma jovem possui espírito de adivinhação e ela começa a seguir Paulo e Silas, dizendo assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então agora analisa comigo. A frase estava errada que ela falou? Não, não estava errada, a frase estava certa. Paulo era servo de Deus. Ele estava anunciando a salvação. Então aqui nós temos algo extraordinário, porque a informação era verdadeira, a fonte era errada. Vocês estão entendendo? Isso aqui destrói uma ideia muito comum, que é se o que foi dito aconteceu, ou está correto, ou então veio de Deus. E não é necessariamente assim. Atos 16 nos mostra que uma fonte espiritual contaminada pode pronunciar uma informação verdadeira. Paulo não discerniu apenas a frase, Paulo discerniu o espírito por trás da frase. Vou explicar um pouco. Lucas nos informa, antes mesmo de registrar o que a jovem dizia, que ela tinha um espírito de adivinhação. Em grego, essa expressão é ligada a um espírito que chama espírito de Piton. Alguém aqui já ouviu falar do espírito de Piton? Pois é um espírito, pessoal, de adivinhação. É um espírito de... Só uma mãozinha aqui de reação. Alguém já ouviu falar do espírito de Piton? Porque quando a gente está lutando com batalha espiritual, geralmente a gente dá nome aos espíritos. Então, é bom você já saber isso aí, ó. Tá? Essa jovem tinha um espírito de Piton, espírito de adivinhação. Então, primeiro Lucas diz que a jovem, ela possuía esse espírito e ganhava dinheiro para os seus senhores por meio da adivinhação. Depois ela passa a seguir Paulo e seus companheiros, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação. Então, finalmente, depois de muitos dias, presta atenção, depois de muitos dias, Paulo se volta não para a menina, mas para o espírito, ordenando em nome de Jesus Cristo que saísse dela. E aqui nós entramos em um nível mais profundo, pessoal. Verdade na boca não é necessariamente evidência de verdade na fonte. A frase
que essa jovem falava podia ser verdadeira. E ainda assim, a voz que estava utilizando essa jovem não pertencia a Deus. Foi assim também que a serpente trabalhou lá no Éden. Ela não começou inventando uma realidade completamente absurda, né? Ela pegou os elementos daquilo que Deus havia falado, reorganizou tudo, né? E isso é um padrão bíblico que acontece. O engano mais sofisticado não é necessariamente uma mentira completa. Às vezes é uma verdade distorcida, entende? É uma verdade deslocada. É uma verdade incompleta. Ou então, usada por uma fonte errada para produzir um destino errado para a pessoa. O Éden nos ensina como o engano funciona. Vamos voltar comigo lá em Gênesis 3. A serpente pergunta assim, ó. É assim que Deus disse? Presta atenção. É assim que Deus disse? A primeira grande batalha espiritual registrada na Bíblia não começa com violência, não. Começa com uma interpretação da palavra. Isso aqui é profundo, porque nós estamos estudando discernimento dos espíritos. Satanás não começa atacando o corpo de Eva. Ele começa atacando a sua percepção sobre aquilo que Deus falou. Porque se ele conseguir alterar a interpretação, consegue alterar a decisão dela. E se alterar a decisão, consegue alterar o destino. Olha a importância da mente. Eu amo estudar sobre a mente. Nós tivemos uma aula poderosa aqui sobre a mente, né? Nós tivemos uma aula poderosa sobre a mente. E olha isso daqui, gente. Olha isso daqui. Satanás, ele começou fazendo o quê? Distorcendo o que Deus falou. A percepção sobre aquilo que Deus falou. E é por isso que discernimento espiritual não é apenas perceber demônios. Já quebra um paradigma aqui, sabe por quê? Muita gente fala assim, nós vamos estudar discernimento espiritual, vamos estudar sobre demônios. Não é só sobre isso. Discernimento espiritual envolve reconhecer quando uma ideia está tentando reinterpretar Deus dentro de nós. A serpente, o que ela faz aqui? Ela planta uma suspeita. Tipo, será que Deus está realmente sendo bom com vocês? Você não pode comer esse fruto? O fruto aqui é apenas o objeto visível, né? A verdadeira batalha acontece na interpretação do caráter de Deus. Antes de Eva tocar na árvore, algo já havia acontecido dentro dela. Ela já começou a olhar para Deus de outra maneira. É esse princípio que continua funcionando até hoje. Até hoje. Muitas batalhas espirituais começam com uma pequena frase. É alguém dizendo assim para você, ó, talvez Deus tenha esquecido de você. Talvez você precise resolver isso do seu jeito. Nossa, mas você está esperando em Deus quanto tempo? Já está na hora de você agir. Talvez obedecer esteja te custando demais. Entende? Ah, fulano, talvez aquilo que a pessoa falou, que Deus falou, não seja exatamente assim. Gente, Paulo, por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 10, que as armas da nossa milícia destroem argumentos e levam pensamentos cativos à obediência de Cristo. Sabe o que é isso aqui? A guerra espiritual frequentemente passa pela interpretação. Frequentemente passa pela interpretação. Por exemplo, Jesus no deserto. Mateus 4. Jesus está no deserto. Satanás aparece. E em determinado momento acontece algo que deveria produzir um temor, um santo temor, vamos dizer assim, né? Em qualquer pessoa que ensina a Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque o diabo cita a Escritura. Ele cita Salmo 91. Satanás não inventou aquele salmo. O texto existia. O problema estava na maneira como ele estava explicando a Escritura. Ele usa uma promessa sobre a proteção de Deus
para tentar induzir Jesus a colocar Deus à prova. Olha isso. Por isso que Jesus responde assim, ó, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não está contradizendo o Salmo 91, porque ele fala realmente uma palavra da Escritura. Mas ele está mostrando que o Salmo 91 não pode ser interpretado de uma maneira que contradiga o restante da revelação de Deus. Isso significa que é possível uma pessoa citar um texto bíblico verdadeiro e usar ele para sustentar uma conclusão errada. Quantas vezes a gente não vê isso? Levanta a mãozinha para mim aqui, gente. Quantas vezes você não vê uma pessoa pegando uma parte de um texto bíblico, de um versículo, e usando como ela quer, sem terminar de ler o contexto, sem terminar de realmente falar tudo ali que está explicado? Isso significa que uma frase pode ser bíblica no vocabulário, mas ainda assim ela pode ser diabólica na intenção. Por quê? Porque a pessoa corta versículos. Elas pegam uma parte incompleta e completa com aquilo que ela quer pregar. Ela usa aquilo para o que ela quer ensinar, para o que ela quer induzir a pessoa a acreditar. Então, a pergunta não pode ser apenas assim, ó, tem versículo bíblico? Tá na Bíblia? Porque o povo tá na Bíblia, cadê a Bíblia? Tá na Bíblia? Não, a pergunta não pode ser só essa. Esse versículo está sendo usado de acordo com aquilo que Deus realmente revelou? É isso que você tem que saber. É anotar o que a pessoa falou, é olhar, é ler, é pesquisar. Entende? Satanás, ele oferece a Jesus textos sem submissão ao propósito do Pai. Por isso que Jesus responde, também está escrito. Ou seja, Jesus não discerne a Escritura por frases isoladas. É isso que eu quero que vocês entendam. Ele interpreta a Escritura com Escritura. Vocês estão conseguindo entender, gente? Eu estou falando rápido. Eu quero que vocês já anotam aí uma coisa muito importante. Não construa uma verdade sobre um versículo arrancado do conjunto da revelação. Porque uma frase isolada, ela pode ser manipulada. E como que João ensina a gente a discernir os espíritos? Vamos lá. Quando João diz, não creias em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, a primeira pergunta é, mas como que eu provo? Né? E João começa a responder no versículo seguinte, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Em outras palavras, João está dizendo assim, quer saber de onde uma manifestação espiritual vem? Observe o que ela faz com Jesus. Esse é o primeiro teste. Não começa perguntando assim, foi sobrenatural? Ela acertou a profecia? A pessoa revelou algo que ninguém sabia? Você sentiu uma presença diferente? Todo mundo caiu no chão? O povo caiu no chão? Algo extraordinário aconteceu? Não pergunte isso. Porque uma manifestação sobrenatural, por si só, não identifica sua fonte. A pergunta de João é mais profunda. Ele está nos ensinando aqui. A gente tem que perguntar o que isso ensina sobre Jesus. Não é, tá caído no chão, mas o que isso ensina sobre Jesus? Tá, foi sobrenatural, mas o que isso ensina sobre Jesus? Porque na época de João, também havia pessoas ensinando coisas erradas, justamente sobre quem Jesus era. Por isso que ele diz, Jesus Cristo veio em carne. João está protegendo a identidade verdadeira de Cristo. Trazendo isso para a nossa vida hoje, se alguém chega com uma revelação, uma profecia, um ensino, uma experiência espiritual ou até mesmo uma doutrina, a primeira pergunta não deveria ser se isso te impressionou. A primeira pergunta tem que ser, isso está de acordo com o Jesus revelado nas Escrituras?
Porque o Espírito Santo, gente, não vai contradizer quem Jesus é. Não vai contradizer quem Jesus é. Anota isso. O Espírito Santo não vai contradizer quem Jesus é. Vamos imaginar uma outra situação. Uma pessoa diz assim, ó, Lu, eu recebi uma revelação de Deus de que você precisa fazer determinada coisa. Nesse momento, você precisa automaticamente pensar assim. É profecia, então eu tenho que obedecer? Claro que não, né, gente? Você não vai falar isso. Mas você também não vai falar assim. Eu não acredito em profecia nenhuma. Não pode ser assim. Então você não pode ser o extremo. Entende? Você não pode ser aquele incrédulo e aquele que crê em tudo. Ok? Você precisa fazer o quê? Você precisa provar. Prove. Comece perguntando para a pessoa assim, ó, está de acordo com Cristo e com aquilo que ele já revelou nas Escrituras? Depois você continua examinando. Primeiro você precisa provar. Você não precisa perguntar para a pessoa, você pergunta para você. Você vai se perguntar no seu interior. Você vai falar assim, gente, está de acordo com o Senhor? Gente, está de acordo com o que as palavras, com o que a Escritura revela? Uma outra situação. Imagine alguém que esteja orando há meses por uma porta profissional. Ou por uma oportunidade ministerial. Ou por uma situação financeira, tá? Vamos imaginar. De repente, surge uma oportunidade excelente para essa pessoa, né? Uma oportunidade que ela fala assim, é de Deus. Mais dinheiro, visibilidade, crescimento, não sei o que vai ser. É uma oportunidade que vai dar para ela alguma coisa que ela busca. Exatamente aquilo que ela vinha pedindo para Deus. Aí ela pensa assim, só pode ser de Deus, porque eu estou orando e a porta abriu. Mas existe um problema. Para entrar naquela oportunidade, ela terá que mentir, agir sem integridade, ou então passar por cima de alguém, por exemplo, uma pessoa, e ocupar o cargo dela, né? Então ela vai passar por cima dessa pessoa e vai pegar o cargo. Uma pessoa vai precisar mentir para um cliente, sabe? Ou vai precisar desobedecer um princípio bíblico. É aqui que entra o discernimento. A pessoa pode pensar assim, mas se aconteceu exatamente aquilo que eu estava orando, que eu estava pedindo, é de Deus. E o que Paulo está nos ensinando aqui? Isso não prova a fonte. Uma oportunidade favorável não é automaticamente uma direção de Deus. Então, ela começa a provar. Isso está de acordo com a palavra? Eu consigo fazer isso mantendo os meus princípios, mantendo a minha obediência a Cristo? Isso exige que eu negocie algum princípio? Isso está produzindo em mim obediência ou está fazendo minha ambição justificar coisas que antes eu sabia que eram erradas? Porque assim, presta atenção, você estava orando por uma oportunidade que é aquela oportunidade, não é qualquer uma. E aí você estava orando e saiu essa oportunidade. Mas espera aí, seu ego está gritando ou seus princípios? Tem que saber qual que vai ser mantido ali, se aquilo ali vai fazer com que você negue Jesus de alguma forma. Você não precisa de um grande dom de discernimento para saber que aquilo não vem de Deus. Concorda comigo? Se negar Jesus, se tiver alguma coisa errada, alguma coisa que fere princípios, você não precisa de um dom de discernimento para saber que não vem de Deus. O discernimento se torna especialmente necessário quando aparece algo que parece bom, que faz sentido, combina com aquilo que você deseja e talvez até pareça a resposta de oração. Aí, esse discernimento se torna muito necessário. Foi exatamente aí que Jesus precisou discernir no deserto. Porque presta atenção, gente, vamos raciocinar juntos e unidos aqui. Ó, Satanás falou, transforme pedras em pão.
Qual era o problema de comer? Nenhum. Jesus estava com fome. Pão não era pecado. Mais tarde, Jesus até multiplicaria pão. Certo? Mas o problema não era necessariamente o que estava sendo proposto, mas era de onde vinha aquela proposta. E para onde aquela proposta queria conduzir Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quem está entendendo? Eu preciso que vocês mantenham suas mãozinhas ativas aí, pessoal. Sei que vocês devem estar escrevendo no caderninho, mas eu preciso que vocês me falem se vocês estão entendendo. Porque olha como que isso é poderoso. Gente, Jesus estava com fome, não tinha problema nenhum. Nenhum. Mas qual que era o problema? Era o que estava sendo proposto e de onde vinha aquela proposta e para onde ela iria conduzir. E essa é a pergunta que a gente tem que levar para a nossa vida cotidiana. Isso parece bom, mas para onde isso está tentando me levar? Isso que você tem que perguntar. Porque algo pode oferecer vantagem imediata para você e produzir desobediência no caminho. Algo pode oferecer uma vantagem imediata para você e você pagar muito caro depois. É por isso que discernimento não é simplesmente separar coisas boas de coisas ruins. Às vezes é separar coisas boas de coisas de Deus. Entende? Essa é a diferença e é muito mais difícil de perceber. Porque às vezes você acha que coisas boas são coisas de Deus. E nem sempre são. O Espírito Santo nunca vai contradizer a palavra dele. Se alguém disser assim, ó, Deus falou comigo. O Espírito Santo me revelou. Eu tive uma visão. Ai, Lu, eu senti muito forte no meu coração. Como que nós vamos discernir isso? Como, gente, que nós vamos discernir isso? Uma pessoa falou isso para você. Como vamos discernir? Primeira coisa, uma das primeiras perguntas é: isso está de acordo com aquilo que Deus já revelou na Bíblia? É a primeira pergunta. Porque foi o próprio Espírito Santo quem inspirou as Escrituras. Isso está em 2 Pedro 1:21. Portanto, se ele foi a pessoa que inspirou as Escrituras, por que ele não vai revelar algo que vai contradizer aquilo que ele mesmo inspirou? Por quê? Por que ele vai revelar algo que contradiga aquilo que ele mesmo inspirou? A primeira pergunta: isso está de acordo com aquilo que Deus já revelou na Bíblia? Por exemplo, gente, uma pessoa casada, ela fala assim: eu orei e senti uma paz muito grande. Acho que Deus está me mostrando que essa outra pessoa é o amor da minha vida. Ela reencontrou lá um ex-namorado dela, ou conheceu alguém no trabalho, né? Não importa quanta paz ela tenha sentido. Se aquilo exige adultério, a palavra já respondeu. Nesse caso, nós não precisamos pedir outro sinal nenhum. Nós não precisamos pedir outra profecia, outra confirmação, porque a própria palavra já respondeu. A experiência, ela precisa ser julgada pela palavra. Por que pela palavra, Lu? Porque foi o próprio Espírito Santo que inspirou. Então, nesse caso, nós não precisamos pedir outro sinal, não. Por isso que a frase central aqui é: não usamos nossas experiências para interpretar a Bíblia. Usamos a Bíblia para interpretar as nossas experiências. Isso é discernimento. Então não adianta a pessoa vir e ficar: ai, Deus falou comigo, o Espírito Santo me revelou. Não, primeiro, pode até anotar. Primeiro, precisamos avaliar a palavra. A Bíblia interpreta as nossas experiências e não as nossas experiências interpretam a Bíblia. Outra coisa, vamos colocar um outro exemplo para explicar por que eu senti paz e uma outra coisa que a pessoa fala: pedir um sinal.
não encerram discernimento. Imagina uma mulher, tá? Imagina uma mulher que namora um homem que constantemente humilha ela, abusa dela, diminui o valor, mente, trata mal, enfim, demonstra um comportamento de padrão destrutivo. Essa mulher, ela não é casada com ele ainda. Portanto, ali não existe uma aliança matrimonial, certo? E o homem é abusivo, pode até agredir, enfim. Estou dando um exemplo. As pessoas ao redor percebem o problema, mas ela diz assim: eu orei a Deus e Deus me deu paz para continuar. Eu sei que essa pessoa vai mudar. Inclusive, eu pedi um sinal para Deus e o sinal aconteceu. Agora eu pergunto para vocês: o sinal não pode ter mais autoridade do que aquilo que já está diante dos olhos dela. Quem consegue compreender? O homem está batendo numa mulher. E ela fala que ela pediu um sinal para Deus e Deus deu o sinal para ela. O sinal aconteceu. O sinal não pode ter mais autoridade do que aquilo que está diante dos olhos dela. Ela precisa discernir não apenas pelo que ela sentiu, mas o fruto daquele relacionamento. Jesus ensinou para a gente: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:16. Quem conseguiu compreender? Isso serve para mulher, para homem, para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Não existe essa coisa de o sinal ser maior, ter mais autoridade do que aquilo que está diante dos seus olhos. Primeiro, por isso que eu sempre, quando ensino, que eu faço libertação e que eu dou mentoria de libertação, eu falo o quê? Quando você pedir um sinal para o Senhor, você vai falar no seu pensamento. Você não vai abrir a boca e declarar alto. Você não fica pedindo um sinal alto. O inimigo ouve esse sinal e vai lá e te dá. E você acha que é de Deus. E o Senhor está falando o quê? Que a gente tem que conhecer os frutos. O fruto desse relacionamento aqui já está na cara. Né? Então as perguntas passam a ser: como esse homem efetivamente trata essa mulher? Existe arrependimento verdadeiro? Ou somente pedido de desculpa, seguido do mesmo comportamento? Ele pede desculpa, depois volta lá e bate de novo. Esse relacionamento está te aproximando de Cristo ou te destruindo emocionalmente e espiritualmente? Vocês estão conseguindo entender? A pessoa diz que sente paz, mas paz que a pessoa sente não transforma fruto ruim em fruto bom. Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é profundo demais. Ela pode realmente estar sentindo paz. O sentimento dela não precisa ser falso. Ela pode estar sentindo paz. Mas a interpretação do sentimento dela pode estar errada. Ela sentiu paz e logo ela concluiu assim: Deus está mandando eu ficar aqui. Essa conclusão é que precisa ser examinada. E existe ainda uma outra questão. Deus me mostrou que ele vai mudar. Talvez ele mude mesmo, porque Deus pode transformar qualquer pessoa. Mas ela não deve construir uma decisão presente, baseada numa versão futura de um homem que ainda não existe. Porque esse homem mudar é uma versão futura dele, não aconteceu ainda. Quem conseguiu entender o que eu falei? Porque discernimento, gente, também olha o fruto presente. Também olha o fruto presente. Você não discerne um relacionamento pela pessoa que espera que ela se torne. Você também precisa discernir pelo fruto da pessoa que ela é hoje. E outra, não chame de confirmação de Deus aquilo que você precisou ignorar muitos sinais concretos para continuar acreditando.
Lembra no início do nosso ensinamento aqui? Deus condena quem fica usando o nome dele dessa forma. Que fica usando o nome dele de acordo com sentimento humano. Isso aqui não significa, gente, que todo relacionamento difícil precisa terminar. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Pessoas têm defeitos, tá? Tem conflitos, relacionamentos precisam amadurecer. Não é isso que eu estou falando aqui. A gente está falando que uma pessoa tem que olhar o fruto, a humilhação, o controle, desprezo, abuso, violência, né? É um processo. É um processo que a pessoa precisa passar. Então, namoro é tempo de recrutamento. Seja sábio, seja sábia, pois o Senhor nos ensina a não cair em ciladas e muitas vezes você paga pela desobediência. Então, o sentimento, ele precisa ser examinado. Paz que você sente, senti uma paz. Essa paz precisa ser examinada. Eu recebi um sinal, esse sinal precisa ser examinado. Eu recebi uma profecia, precisa ser examinada. Fruto precisa ser observado, fruto da pessoa. Palavra tem que permanecer como referência na tua vida. Palavra, Bíblia. Porque discernimento espiritual não é perguntar somente assim, o que eu senti quando eu orei. Não é só isso. Você precisa ter coragem de perguntar assim, será que o que eu estou chamando de voz de Deus é aquilo que confirma exatamente o que eu já queria fazer antes? Olha que perigoso isso. Será que o que eu estou chamando de voz de Deus é aquilo que confirma exatamente o que eu já queria fazer? Eu já queria fazer, estou sentindo uma paz porque eu decidi que eu vou fazer tal coisa, então automaticamente eu já sinto uma paz. E aí eu acho que é decisão de Deus porque eu senti uma paz. Eu acho que estou falando que é voz de Deus porque eu senti que é o que eu quero fazer e eu vou fazer e pronto, acabou. Isso é muito perigoso. Vamos lá em 1 Samuel 3. Porque Samuel revela outra dimensão do discernimento. Você pode ouvir a voz certa e identificar a fonte errada. Presta atenção. Samuel estava dormindo, certo? E Deus chama. Samuel. Samuel, o que ele faz? Ele escuta corretamente. Ele escuta o nome dele. Mas ele corre para Eli. Por quê? Por que ele corre para Eli? Porque ele ouviu a voz, mas ele ainda não sabia reconhecer a fonte. Isso aqui é profundo. Samuel não tinha problema nenhum de audição, não. Ele tinha problema de identificação. O texto diz, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O texto diz isso. E aqui existe um princípio precioso para você guardar. Reconhecimento espiritual nasce de relacionamento. Samuel precisava aprender quem estava falando. Isso aqui nos ensina que discernimento não é apenas uma técnica, não, gente. É fruto de intimidade. Não é qualquer pessoa que pode discernir espíritos. Não é qualquer pessoa que pode discernir as coisas. Não é. Às vezes você tem que chegar para uma amiga sua e falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Para uma amiga que já é uma pessoa mais evoluída de oração, uma pessoa que busca mais o Senhor do que você, e pedir para ela o que você pensa, o que você acha. A própria Bíblia nos ensina a procurar conselheiros. Então você pode decorar 10 regras sobre discernimento que eu vou ensinar aqui. Mas ainda assim pode continuar confuso, se não conhecer o caráter de Deus. Por quê, gente? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece alguém, menos nós precisamos de apresentação para reconhecer sua voz. Jesus usa exatamente essa linguagem em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por quê? Relacionamento. A ovelha não reconhece o pastor porque fez um curso de acústica, não. Reconhece porque caminhou com ele. Então, discernimento não é desconfiança. E aqui existe um perigo,
Porque quando nós começamos a ensinar discernimento, algumas pessoas começam a suspeitar de tudo e de todos. Falam assim, sei não, viu? Não acredito muito nisso não. Isso aí, sei não. Gente, às vezes, essa pessoa tem medo. Às vezes é uma ferida que ela tem, um orgulho espiritual. Às vezes é um trauma vestido aí de sensibilidade. Isso não é necessariamente discernimento. Quando uma pessoa fala assim, tem gente dizendo assim, meu espírito não bateu com aquela pessoa. Quem já ouviu isso aqui? Eu já falei isso demais. Eu já falei muitas vezes. E isso aqui pode ser verdade mesmo. O espírito não bateu com aquela pessoa. Mas também pode ser ciúmes da pessoa, pode ser insegurança, pode ser preconceito, pode ser competição, pode ser experiência passada, pode ser antipatia, medo. Gente, eu vou falar uma coisa muito séria com vocês. Muitas vezes a gente julga uma pessoa, por exemplo, a gente olha para uma pessoa e julga ela por um sentimento de uma ferida que a gente tem, um preconceito que a gente tem, uma questão de competição, uma necessidade de aprovação. Eu queria ser como aquela pessoa, mas como a pessoa não tem coragem de admitir isso, o que ela faz? Não bati, não tem ranço, não bateu, meu santo não bateu. Isso precisa ser trabalhado. Principalmente pessoas líderes, pessoas que comandam células, pessoas que são pregadoras, pessoas que estão à frente de igreja. Claro que isso aqui é para todo mundo, né? Mas esse tipo de pessoa tem que trabalhar mais ainda. Por quê? Por causa da questão do inimigo agir e essa pessoa, ela estar numa liderança. Então, isso é muito, muito perigoso, tá? E a gente precisa avaliar no geral. Se está acontecendo comigo, eu preciso rever os meus conceitos. Por que que isso está acontecendo comigo? É por isso que discernimento verdadeiro exige humildade. Anota isso. Discernimento verdadeiro exige humildade. Porque uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender a discernir é a nós mesmos. Primeira coisa que a gente precisa aprender a discernir é a nós mesmos. Não tem como eu querer ter um discernimento espiritual se eu não consigo reconhecer os meus erros, se eu não consigo reconhecer o que está acontecendo comigo, se é um trauma, se é um orgulho espiritual. Jeremias 17:9 alerta sobre isso, sobre a complexidade do coração humano. Então, antes de dizer eu estou discernindo algo naquela pessoa, se pergunte, existe alguma coisa dentro de mim, Pai, interferindo na maneira como eu estou enxergando? Isso aqui é maturidade. É quando você fala dessa forma. Senhor, existe alguma coisa dentro de mim que está interferindo na minha maneira como eu estou enxergando as coisas, como eu estou enxergando essa pessoa, como eu estou enxergando essa situação? Porque é responsabilidade para examinar. Você precisa ter humildade e aprender a discernir você primeiro. Você primeiro. Hebreus revela que discernimento precisa ser treinado. Hebreus 5:14. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto bem como mal. Tem gente querendo discernimento de adulto, comida sólida, enquanto ainda resiste aos processos do amadurecimento. A pessoa ainda está no leite e quer pular as etapas. Quem está conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Porque isso aqui é um absurdo de sério. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem gente que está no leite querendo pular para comida sólida. Tem como, gente, um bebezinho que está no leite, a gente dá uma picanha para ele? Não tem como. E aqui Hebreus está falando que precisa ser treinado, precisa de humildade.
quer discernir espíritos, mas ainda não aprendeu a discernir os próprios impulsos. Quer identificar a voz de Deus, mas quase não conhece a palavra de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero identificar a voz do Senhor, mas não lê a Bíblia. Quer interpretar manifestações espirituais, mas ainda não toma decisão ou decisões baseado somente no que sente. Mas ainda toma, só toma decisões baseadas no que sente. Então a pessoa, ela quer o alimento sólido, mas ela não praticou aquilo que ela já recebeu. Porque, gente, Hebreus aqui traz uma palavra importantíssima. Presta atenção, eu até li num tom mais alto para vocês. Pelo exercício. Tem as faculdades exercitadas para discernir. Então, discernimento é desenvolvimento. O mundo espiritual não é assim como muita gente pensa, não. Observe aqui as palavras. Discernimento não aparece pronto, é desenvolvido, é treinado, é amadurecido. Então, você pode pedir ao Senhor discernimento, porque discernimento é dom e o Senhor te dá os dons. Só que existe algo ainda mais profundo aqui nesse texto. Porque a maturidade ela é demonstrada pela capacidade de distinguir as coisas, certo? Uma criança espiritual, ela pergunta assim, é bom ou ruim? Mas existem certas situações em que as coisas não aparecem claramente assim para nós, não. É por isso que maturidade exige sentidos espirituais treinados. Imagine um músico experiente. Um músico experiente ouvindo uma orquestra. E tem 100 pessoas também ouvindo a mesma música. Uma música linda, bonita. Mas o ouvido treinado dele percebe assim, aquele instrumento está meio fora do tom. Todo mundo ouviu a mesma música, linda, maravilhosa. Quase ninguém percebeu nada. Só ele. Entenderam? Isso é discernimento. Discernimento é ouvido espiritual treinado. E como que ele é treinado? Palavra, obediência, comunhão com Deus, correção, experiência, humildade, vida de oração. É o que nós estamos fazendo aqui. O que é que nós estamos fazendo aqui, gente? Nós estamos todos os dias conhecendo a palavra de uma forma extraordinária. Por que que eu estou falando que é extraordinária? Porque eu não estou colocando só discernimento dos espíritos como um dom, como um dos dons para você, não. Realmente é um dos dons. Mas o que que é? Qual é a base? De onde vem? Como que eu faço para discernir? Como que eu aprendo? Então, nós estamos aqui todo dia praticando a palavra. Nós estamos todo dia com comunhão com o Senhor, porque nós estamos orando, nós estamos louvando. Nós estamos aqui tendo experiências novas, humildade para aprender. Nós estamos aqui com vida de oração. Estamos em comunhão com os irmãos. Não é só eu que oro, dou oportunidade para outras pessoas, abro no final para tirar dúvida, para a gente se ter mesmo, partilhar, para a gente partilhar. Então é isso, gente, que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer. Quanto mais você anda com Deus, mais percebe quando alguma coisa está fora do tom do caráter dele. Em 1 Reis 3, Salomão não pediu apenas sabedoria. Tem um detalhe aqui no texto. Presta atenção para você ver. Olha só. Deus aparece para Salomão e diz assim, pede-me o que queres que eu te dê. Normalmente, nós resumimos dizendo que Salomão pediu sabedoria, né? Beleza, tá correto. Mas existe uma beleza maior ainda no pedido dele. Porque Salomão pede um coração capaz de discernir entre o bem e o mal para governar o povo. E esta é a ideia que está ligada a um coração capaz de ouvir. Gente, isso é lindo demais, porque biblicamente, discernimento e escuta estão profundamente conectados. Salomão está dizendo assim, Deus, eu preciso de um coração que saiba ouvir para poder distinguir. E talvez esse seja o problema de muita gente, porque quer discernir sem ouvir, quer interpretar as coisas antes de silenciar
e olhar para dentro do coração, e olhar o que que é, para não julgar errado. Quer responder antes de perceber. Quer decidir as coisas antes de buscar Deus. E o discernimento, ele nasce em um coração que aprendeu a ouvir. O Senhor também fala através de pessoas, gente. Mas tem gente que não tem um coração disposto a ouvir, não quer ouvir o que o outro está falando. Eu gosto, toda vez que eu vou falar aqui para vocês, eu sempre trago várias versões bíblicas. Porque são exemplos que você vai poder distinguir da Bíblia inteira. Olha para você ver, vamos para um outro exemplo aqui, Eliseu. Em 2 Reis 6, o servo de Eliseu acorda e vê a cidade cercada pelo exército do inimigo. E aí, o que o servo dele faz? O servo de Eliseu, o que ele faz? Ele entra em desespero. Ai, meu senhor, o que faremos? E Eliseu responde assim, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora imagina o servo dele. O servo olha do lado e pensa assim, gente, só tem exército inimigo aqui, a matemática não fecha. E só tem ele e Eliseu. Aí Eliseu ora, fala, Senhor, abre-lhe os olhos para que veja, os olhos espirituais, né? E então, o servo vê um monte cheio de cavalos e carros de fogo. Quem conhece essa história? Gente, vocês estão acordados? Amém. Sabe o que essa história aqui fala? Que uma das maiores definições de discernimento espiritual é a capacidade concedida por Deus de perceber uma realidade que não pode ser julgada apenas pela aparência visível. Podem anotar isso aí. Discernimento é a capacidade concedida por Deus de perceber uma realidade que não pode ser julgada pela aparência visível. O servo dele tinha visão, mas era Eliseu que tinha percepção, era Eliseu que tinha os olhos espirituais abertos. O problema é que ele achava que o mundo natural era toda a realidade existente ali, mas existia o sobrenatural ali, né? Talvez aquilo que você esteja vendo seja verdadeiro, gente. Mas deixa eu te falar uma coisa. O problema que você esteja passando pode ser que não seja tudo. Sim, existe um exército, mas também existem carros de fogo. Existe oposição? Pode existir, mas existe presença. Sim, existe batalha, mas existe um rei que seus olhos naturais não conseguem medir. Discernimento é isso. É não negar a realidade, mas perceber a realidade inteira por uma outra visão. Essa é a diferença. Mas existe um outro lado. É que nem todo problema é demônio. Isso precisa ser dito. Sabe por quê? Porque falta discernimento nas pessoas hoje. Tudo vira demônio. Tudo vira demônio. Há portas, gente, que não foram fechadas pelo diabo, não. Há portas que Deus não abriu. Há consequências que você está vivendo hoje que são fruto das suas decisões. Aí você fala assim, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o que eu faço, Senhor? É consequências, são frutos. Há conflitos que precisam de conversa. Você tem que conversar com seu cônjuge, no seu relacionamento, relações de amizade. Então você tem que perguntar assim, ó, isso é espiritual? É emocional? É consequência? É tentação? É disciplina de Deus? Nem tudo é o diabo, não. Nem tudo é o diabo. Nem todo impedimento é Satanás.
Nem todo impedimento é Satanás. Vocês estão entendendo? Como você vai saber? Como você vai saber a verdade? Jesus disse em Mateus 7, pelos seus frutos os conhecereis. Isso é extremamente importante, tá? Porque fruto exige tempo. Então, você não vai ficar perguntando o que aconteceu naquele culto. O que essas experiências estão produzindo nessas pessoas? É o que você tem que perguntar. Porque tem muita gente caindo aí no culto, tem muita gente indo no culto só para receber imposição de mão, para receber impartição de dons. Mas antes de receber, primeiro veja o fruto dessa pessoa e se pergunte, o que essas experiências estão produzindo? Mais santidade, mais amor, mais humildade, mais fome da palavra de Deus, mais arrependimento, mais Cristo. Porque, sinceramente, gente, receber essas impartições, receber dons e não mudar o caráter, não ter transformação nenhuma, aí tem que rever. Tem que rever. Porque talvez você esteja ficando fascinado por manifestações. O Espírito Santo distribui dons, mas o mesmo Espírito produz fruto. A pessoa tem que sair transformada, ela tem que sair com fome da palavra, ela tem que sair com vontade de arrependimento, ela tem que mudar. Jamais a gente deve usar o dom como desculpa para ignorar o fruto. E muita gente faz isso. A árvore ela é conhecida pelo fruto, mas o fruto também revela a raiz. Aqui está uma metáfora importante. Porque olha só, você não consegue ver as raízes de uma árvore, certo? Ela está lá escondida. Mas você consegue observar aquilo que a árvore produz. Assim também é no mundo espiritual. A fonte daquela pessoa pode estar invisível. Mas com o tempo, o fruto começa a revelar a raiz. É por isso que você precisa observar o fruto. Uma pessoa, presta atenção que agora é muito sério, gente, acorda, presta atenção aqui, olha só. Uma pessoa começou numa igreja nova, há pouco tempo. Aí, logo ela quer servir, quer fazer parte de tudo, já entra em todos os grupos da igreja, já ocupa todos os dias da semana dela, segunda eu tenho que fazer isso, terça eu tenho que fazer aquilo, não, a igreja parece de Deus, não, tem coisas maravilhosas na igreja. Calma. Frequente por algum tempo, sem se comprometer com cargos, sem se comprometer com responsabilidade. Conheça profundamente o seu pastor, olhe o fruto dele, olhe quem ele segue, quem é o líder dele, quem é o pastor dele, quem é o apóstolo dele. Porque ele também precisa estar debaixo de uma liderança. Pastor que acha que não precisa de líder, ele já se basta só com Jesus, ele está em rebeldia. Então, vai com calma. Tem gente que empolga demais. Comecei agora. Aí já ocupa todos os dias dela na igreja, já quer fazer tudo. Calma. Eu também já fui assim. Mas a gente tem que ter muita calma. Tem que ter prudência. Tem que ter o quê? Discernimento. Porque a aparência consegue sustentar uma impressão. Mas o caráter é que vai sustentar uma caminhada. Então, você precisa avaliar. Discernimento espiritual não serve para nos fazer se sentir superiores, tá? Não serve para isso. Cuidado. Porque quando alguém começa a pensar assim, eu vejo o que ninguém vê, eu percebo o que ninguém percebe, Deus me mostra tudo. Isso aqui pode produzir superioridade, produzir orgulho. Alguma coisa já saiu do lugar. Paulo coloca o discernimento de espíritos dentro de 1 Coríntios 12. Ou seja, é um dom. E dons o Senhor te dá. Peça ao Senhor esse dom, porque isso aqui, gente, não é troféu, não. Isso aqui é poderosíssimo. O dom é poderosíssimo. O discernimento de espírito é um dos dons mais poderosos que tem, porque faz com que você não caia em ciladas. Faz com que você
Saiba aonde que você vai entrar. Isso é muito poderoso. Muito poderoso. Eu poderia ficar nessa aula aqui até amanhã, porque é muita coisa sobre o discernimento dos espíritos para passar. Mas eu quero fazer umas perguntinhas com vocês. Vocês estão preparados? Eu vou depois fazer como foi sugerido, né? Eu vou colocar lá no grupo depois, junto com o mapa mental para vocês. Mas vocês já vão analisando aqui. Para você saber, não pergunta só, isso é espiritual? Não. Pergunta assim, isso está de acordo com as escrituras? Isso revela o caráter de Deus? Isso glorifica Jesus? Isso produz o fruto do Espírito? Isso conduz à santidade? Isso gera submissão a Cristo ou dependência de homens? Isso suporta ser examinado? Isso permanece verdadeiro fora do ambiente emocional onde aconteceu? Isso produz liberdade para obedecer ou manipulação para controlar? Isso está no tempo de Deus? Isso é direção de Deus ou apenas desejo meu? Eu estou discernindo ou eu estou projetando as minhas próprias feridas? Essas perguntas aqui, elas vão te proteger de muitos enganos. Muitos enganos. Eu quero dar um exemplo muito fácil de você entender. Um caixa de banco treinado, caixa de banco, ele é treinado para ele reconhecer um dinheiro falso, certo? Mas a estratégia eficiente que ele tem não é estudar cada falsificação que existe. A estratégia dele é conhecer profundamente o verdadeiro, a textura do dinheiro, a marca, os elementos, os detalhes. Ele fica olhando todos os falsos. Ele é treinado para conhecer o verdadeiro. Então, quanto mais familiarizado você está com o original, mais rapidamente você percebe quando alguma coisa está errada. E é assim também no reino de Deus. Você não precisa construir sua vida obcecada pelo falso profeta, pelo espírito falso. Você precisa conhecer verdadeiramente a palavra, o caráter de Deus, Jesus, o Espírito Santo, porque quanto mais familiar você estiver com a voz do pastor, mais estranha vai parecer a voz de uma pessoa estranha que você não conhece. João 10 diz assim, de modo nenhum seguirão o estranho. Por quê? Porque não conhecem a voz dos estranhos. Quem conhece Jesus, quem está familiarizado com o Espírito Santo, de modo nenhum seguirão o estranho. Isso é poderoso, gente. Isso é muito poderoso. Então eu encerro a nossa aula hoje com uma chave muito poderosa sobre perceber demônios. Perceber demônios, biblicamente, é muito maior. Por quê? A voz de Deus, você distinguir a voz de Deus da sua própria vontade, é você ter fé de presunção, prudência de medo, espera de procrastinação. Está conseguindo entender? Por exemplo, você precisa aprender que prudência não é medo, que espera não é procrastinação, que porta aberta nem sempre é direção divina. Você precisa distinguir isso. Porque os demônios agem em tudo na nossa vida. Agem em tudo. Então, quando você consegue discernir, você consegue aprender a perceber aquilo que parece semelhante, mas tem a natureza diferente, que é a fonte. Entenderam? Que é a fonte. Eu vou deixar para vocês 5 filtros lá no grupo também, para você discernir. O filtro da palavra, o filtro de Cristo, o filtro do fruto, o filtro da comunidade e o filtro do tempo.
Esses 5 filtros aqui vai ajudar você a discernir o que está diante de uma palavra, o que está diante de uma direção, o que é uma impressão sua ou uma experiência espiritual. Precisa passar por esses 5 filtros. Amém? Vocês conseguiram entender? Então eu quero voltar aqui para João, que fala assim, ó, amados, não creiais em todo espírito. Isso significa não entregue sua fé para qualquer voz. Não entregue suas decisões para qualquer profecia que falam para você. Não entregue seu futuro para qualquer impressão. Prove primeiro. Examine primeiro. Ore primeiro. Observe primeiro. Não acredita nas palavras. Deus está dizendo. Então, assim diz o Senhor. Lucineide, assim diz o Senhor. Não sei o que, sabe? Vai ver na palavra. Porque um profeta só fala uma profecia quando você já está sabendo que algo vai acontecer. E ele serve para confirmar. Ou então, se ele fala primeiro, a confirmação vem logo em seguida. E como nós sabemos que é Deus? Maturidade espiritual. A maturidade não está em ouvir mais vozes, está em reconhecer a voz certa. Amém, pessoal? Vamos orar? Vamos orar? Amém? Vocês estão aí? Ou vocês dormiram? Pois eu vou abrir o grupo para vocês falarem, tá bom? Com a autorização de vocês, eu autorizo Lucineide Pagano a orar por mim, por todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Depois eu leio a mensagem aqui, eu vi que tem umas mensagens aqui, depois eu vou ler, amém? Então vamos orar. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós chegamos diante de Ti, Senhor, muitas vezes, Pai, reconhecendo, Senhor, que nós precisamos da Tua presença, Senhor, da Tua direção, da Tua sabedoria. Pai, antes de qualquer coisa, eu quero te pedir, Senhor, envia os Teus anjos para nos guardar, Pai. Coloca proteção ao nosso redor, Senhor. Guarda nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, nossos caminhos. Tudo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Livra-nos de toda influência que não procede de Ti, Senhor. Nós nos revestimos agora da armadura de Deus sobre nossas vidas. Nós colocamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as botas do Evangelho da paz. Senhor, nos reveste com o Teu poderoso sangue, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, hoje, Pai, hoje é um dia especial, Pai. Nós não queremos apenas pedir bênção, Senhor, nós queremos pedir discernimento, Pai. Discernimento, porque existem coisas que parecem boas, mas não são. Existem portas que parecem oportunidades, mas não foram abertas por Ti, Senhor. Existem palavras, Pai, que parecem espirituais, mas carregam, Pai. Não carregam a Tua verdade, Senhor. Existem pessoas que falam lindo, bonito, mas cujos frutos não correspondem às palavras. E hoje nós não queremos ser enganados. A Tua palavra diz em 1 João 4:1, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então, Senhor, nós te pedimos, ensina-nos a provar, Pai. Ensina-nos a discernir, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para aquilo, Senhor, que os nossos olhos naturais não conseguem perceber, Pai. Dá-nos sensibilidade à voz do Espírito Santo, dá-nos sabedoria, Senhor, para perceber aquilo que muitas vezes, Pai, parece certo, mas não vem de Ti, Senhor. Não vem de Ti, Pai. Espírito Santo, aguça a nossa percepção, Espírito Santo. Quando algo não estiver certo, Senhor, dá-nos discernimento. Quando uma situação, Pai, parecer perfeita, mas não estiver, Pai, de acordo com a Tua vontade, não permite, Senhor, que a aparência nos engane, Pai. Não permita, Pai, não permita, Senhor. Quando nós estivermos diante de uma decisão, mas não sabemos como fazer, Pai, não nos deixe decidir apenas pela nossa emoção, ou pela carência, pelo medo, pela pressa, ou pelo desejo de que algo aconteça. Faz-nos parar, Senhor, faz-nos orar, Pai, faz-nos consultar a Tua palavra, Senhor. A espera, Pai. Quando for necessário, faz-nos esperar, Senhor. Senhor, nós te pedimos,
Nós te pedimos discernimento dentro dos nossos próprios pensamentos, dentro da nossa mente. Porque nem todo pensamento que passa pela nossa mente, Pai, é uma direção. Nem toda vontade é um propósito, nem todo medo, Senhor, é um aviso. Nem toda oportunidade é uma porta de Deus. E nós não queremos chamar de tua voz aquilo que nasceu apenas dentro de nós. Nós não queremos acreditar que tudo que ouvimos é, Senhor, direção tua. Nem seguir toda voz que fala conosco, Senhor. Nós não queremos chamar de direção aquilo que é apenas uma vontade humana, Pai. Não queremos confundir emoção com revelação. Pai, dá-nos discernimento, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos discernimento, Senhor, para conhecermos as pessoas, para reconhecer pessoas. Não queremos viver desconfiados de todo mundo, mas também não queremos ser ingênuos. Ensina-nos, Senhor, a amar sem perder a sabedoria. Ensina-nos a perdoar sem necessariamente permanecer em ambientes que nos fazem mal. Ensina-nos, Senhor, a ter misericórdia sem permitir manipulação, Pai. Ensina-nos a reconhecer frutos, Senhor. Que não sejamos impressionados por aparência, por posição, títulos, por eloquência, influência, palavras religiosas. Que nós possamos olhar para aquilo que realmente importa, Senhor. Que são os frutos, o caráter, a fidelidade à tua palavra, a verdade. Senhor, se alguém estiver se aproximando de nós com uma intenção que não vem de ti, revela, Pai. Pai, se houver relacionamentos que precisam ser encerrados, nos dá coragem. Se houver pessoas que precisamos manter distância, Senhor, nos dá sabedoria, Pai. Nós te pedimos, Senhor, não permita que percamos aquilo que vem de ti por causa de feridas do passado. Se houver aqui, Pai, pessoas enviadas por ti a caminhar, Senhor, conosco, dá-nos também discernimento para reconhecê-las, para valorizá-las, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos a provar todas as coisas à luz da palavra, Pai. Espírito Santo, treina os nossos sentidos espirituais para reconhecer a tua voz no meio de tantas outras vozes. Dá-nos discernimento quando alguém falar conosco, para sabermos se nós devemos receber, esperar ou rejeitar aquilo que foi dito. Quando uma oportunidade aparecer, Senhor, nos mostra se ela vem de ti ou se é apenas boa para os nossos olhos. Porque às vezes a gente está desesperado para pegar uma oportunidade, Pai. E aí Satanás usa uma oportunidade que parece boa aos nossos olhos, mas não vem de ti. Dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos sabedoria quando uma porta se abrir, para nós sabermos se devemos entrar. E quando uma porta se fechar, Pai, não permita que tentemos forçá-la com ansiedade ou desespero. Senhor, nos livra do engano, nos livra da manipulação, nos livra de falsas aparências, nos livra, Senhor, de pessoas que se aproximam com palavras bonitas, mas que carregam intenções diferentes, Pai. Livra-nos de ensinamentos que distorcem a tua palavra, de falsos profetas, de falsas profecias, de falsas espiritualidades, Senhor. Que tudo que vier para nós esteja fundamentado em Cristo. Que possamos reconhecer aquilo que vem de ti, pelo caráter, pela verdade, pela obediência à tua palavra. E pelos frutos que produz, Senhor. Senhor, se alguma coisa estiver tentando nos enganar, revela. Se alguma pessoa não for saudável para a nossa caminhada, mostra, Pai. Descortina tudo que está oculto aos nossos olhos, Senhor. Se algum ambiente estiver nos afastando de ti, nos dá coragem para sair dele, Senhor. Nós rejeitamos todo pensamento que não estiver de acordo com a tua palavra. Ajuda-nos a rejeitar, Pai, pensamentos da nossa mente que não estão de acordo com a tua palavra, com o teu desejo, Senhor. Se alguma decisão estiver sendo conduzida pelo medo, pela carência, pela vaidade, pela necessidade de aprovação, nos traz a consciência, Pai. Não permita, Senhor, que nós tomemos decisões importantes apenas porque nós queremos muito alguma coisa. Ensina-nos a esperar, a dizer não quando for necessário, a reconhecer o silêncio quando o Senhor estiver nos ensinando a esperar. Pai, dá-nos discernimento dentro da nossa própria casa,
nos nossos relacionamentos, no trabalho, nos nossos negócios, nossas finanças, nos nossos projetos, no nosso ministério, nas nossas amizades, nas parcerias, nas decisões, em tudo, Pai. Que nós possamos receber, Senhor, Pai, o Espírito Santo e perceber quando algo está nos aproximando de Ti e quando algo está pouco a pouco nos afastando da Tua presença, Senhor. E se houver, Pai, e quando houver manifestações espirituais, ensina-nos a não sermos enganados, que nós não corramos atrás de sinais, simplesmente porque nós queremos ver algo sobrenatural, mas que tudo seja provado pela Tua palavra. E principalmente, Senhor, que nunca coloquemos uma experiência acima da Tua palavra, uma experiência humana acima da Tua palavra. Que nunca coloquemos uma pessoa acima de Cristo. Nós queremos permanecer firmes em Jesus. Espírito Santo governa nossa mente, nossos pensamentos, guarda nossos olhos, nossos ouvidos, guarda nossa boca, dá-nos olhos para enxergar além das aparências, Senhor, ouvidos para ouvir aquilo que realmente precisa ser ouvido, Pai. Nos dê sabedoria, Pai, para permanecer em silêncio quando não devemos falar. Senhor, aumenta em nós o discernimento espiritual, mas também aumenta em nós a humildade, Senhor. Porque discernimento sem amor pode ser transformado em julgamento, Pai. E nós declaramos que não seremos conduzidos por qualquer voz. Seremos conduzidos pelo Espírito Santo e pela verdade da Tua palavra. E quando nós estivermos diante de uma situação que não compreendemos, nós não entraremos em desespero. Nós iremos buscar o Senhor. Porque sabemos que Tu és Deus e que é o Senhor de todas as coisas. E o Senhor pode revelar aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar, Pai. Que nenhuma mentira consiga se passar por verdade dentro de nós. Que nenhum engano encontre morada em nós, Pai. Que nenhuma voz contrária à Tua verdade tenha autoridade sobre as nossas decisões. Nós entregamos a nossa mente, nosso coração e o nosso espírito ao Senhor. E pedimos que o Espírito Santo seja o nosso guia. Nós escolhemos provar os Espíritos, permanecer na palavra e seguir a Cristo, Senhor. Pai, eu quero Te pedir por todas essas pessoas aqui no grupo, Senhor. Eu quero Te pedir, Pai, pela vida da Ariane, Pai, pela vida da Juliane, Senhor, pela vida da Melanie, pela vida do Juliano, da Andresa, pela vida da Marjorie, pela vida da Nair, da Josiane Souza, pela vida da Mirtes, da Nataliene, da Ares, da Viviane, da Nayara, por todas as pessoas, Senhor. Por todas as pessoas que o Senhor colocou nesse grupo, por todas as pessoas que o Senhor direcionou para estar nessas aulas, para estar aprendendo mais, Senhor, para estar Te buscando mais, para estar conhecendo, Pai, as coisas num nível mais superior, Pai. Obrigada por essas pessoas que o Senhor colocou nessa escola Academia do Reino, Pai. Em nome de Jesus, eu já Te agradeço por todas as transformações que serão feitas na vida delas. Eu agradeço pelo propósito que cada uma está pedindo, que cada um está pedindo aqui. Pessoal, fale o propósito que vocês precisam, o impossível que vocês precisam do agir sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Meu Senhor e meu Deus, eu Te peço, Senhor, que olhe com carinho para cada pedido que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós colocamos, Pai, diante de Ti, Pai. Tudo, nós entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. E nós selamos pela fé com o precioso sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Que o sangue do Cordeiro cubra nossas vidas, nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, nossa caminhada espiritual. Nós selamos essa oração no sangue de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria que uma pessoa orasse o Pai Nosso, por favor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Shalom. Vamos orar. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós, ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os maus, porque teu o poder, a honra, a glória, agora e para sempre. Amém.